Saudações a todas as pessoas. Ok. É claro que eu mesmo venho falando isso há muito tempo. Na verdade, há anos. A crise final do capitalismo, ou pelo menos a crise definitiva do capitalismo financeiro, mas é a crise final do capitalismo. A fase financeira pós-imperialista é a última. Está chegando. Mas uma coisa é a gente fala há muito tempo, a gente quase se acostuma com uma coisa que eu não gosto, que é o som da própria voz. Outra diferente é ver a coisa acontecendo. Certo? Quando teve a quebra do SVB, faz aqui umas 3 semanas, né? Eu fiz quase uma live de emergência. Falei, gente, é o começo do fim. E expliquei por que era o começo do fim. Porque o sistema financeiro ocidental é conectado e o dos Estados Unidos é absolutamente insustentável, porque está ancorado em derivativos cujo valor ultrapassa 2 quatrilhões de dólares. Então, até expliquei o que é derivativo, né? Falei, gente, não, é insustentável, não tem como consertar. Não tem como consertar. Certo? Salvando, quer dizer, até teria, mas você teria que sacrificar o sistema financeiro. E o capitalismo não faz isso. Ele gosta de cortar na carne dos outros, jamais na própria. Então, sabendo disso, e mais ainda, né, outro fator que piora muito as coisas. O Biden, eu não sei até que ponto ele está mentalmente capacitado para exercer o cargo que ele exerce. Mas o fato é que ele montou aquela que, com certeza, é a pior equipe econômica, na verdade, em tudo, né? Equipe econômica, militar, ambiental, em tudo, desde o governo do Hoover, foi o presidente que antecedeu o Franklin Delano Roosevelt. Quando o Trump, e é até esquisito a gente ficar concordando com o Trump, mas quando o Trump falou exatamente isso, que o Biden era um incompetente e que era um presidente tão ruim quanto o Hoover, e o Hoover era republicano. Cara, o Biden foi presidente, o Trump foi presidente. O Biden, de fato, é um presidente tão ruim e tão incompetente quanto foi o Hoover. Sabe? É o homem errado na hora errada. É um timoneiro horrível com o barco próximo a adernar no meio de uma tempestade. Foi uma escolha detestável para os americanos. Para o resto do mundo, não é bom. Estados Unidos afundar, é claro que o planeta inteiro vai sentir. Aí dizer que o mundo vai ficar melhor é verdade. Mas dizer que vai ser um processo indolor, certo? Que vai ser um processo indolor é iludir as pessoas. Vai ser um processo doloroso. Né? Vai ser um processo doloroso. Daí é evidente. O planeta inteiro vai pagar. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Em algum momento, teria que acontecer. E é muito melhor que seja feito logo. Como está sendo feito logo? As condições geopolíticas se deterioraram enormemente, as condições econômicas estão se deteriorando a olhos vistos. E a economia mundial nunca mais vai ser aquilo que eu venho falando, eu venho alertando lá os britânicos, e de fato, gente, é nítido que muitos britânicos ainda acham que as coisas vão voltar a ser como era. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, mas nunca mais mesmo. Ah, mas isso a Grã-Bretanha superar o capitalismo? Não tá, supera. E reinicia pessoas. Deixa eu falar, agora normalmente eu fico agitado, mas não, isso está para fazer uma coisa bem tranquila, bem pensada. Primeiro vamos entender o que está acontecendo, depois vamos tentar
compreender como chegou a esse ponto e aí vamos analisar as perspectivas. Me parece um bom plano, né? Vou até aqui, ó, deixar aqui para a gente não se perder. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Anotando aqui. 2, como pôde? Como a gente chegou nisso? E 3, e agora? Vou fazer esse caderninho aqui e anotamos. Então, primeiro, para a gente não se perder, vamos falar sobre o que está acontecendo. Fatos. Primeiro, a quebra do SVB e de outros bancos foi apenas um começo. Gente, que ninguém tenha a menor dúvida quanto a isso. Foi só o começo. Por que foi só o começo? Porque o problema é sistêmico. Certo? O problema é sistêmico. Ele não vai ser resolvido da hora para outra. E aí, na verdade, ele não tem como ser resolvido. Certo? Ele não tem como ser resolvido. A verdade é essa, ele não tem como ser resolvido. Perfeito? Não tem. Por quê? Gente, a quantidade de bancos que estão numa situação muito parecida com a do SVB é enorme. Eu vou até colocar uma matériazinha aqui, vou deixar no nosso canal, para que aí eu vou... uma coisa que eu gosto de fazer, né? Vai matando a cobra e mostrando o pau. Eu gosto muito do Russia Today. Ele tem boas analistas. A matéria está dizendo que próximo de 200 bancos, na verdade, o estudo encontrou 186 bancos. 186 bancos americanos estão numa situação muito parecida com a do SVB e, portanto, corre um risco iminente de quebrar. Certo? Corre um risco muito grande de quebrar. Tem um paper sobre isso e eu acho que, como a gente está buscando, é o nosso objetivo nesse nosso canal, ser claro, vamos mostrar esse paper. Está aqui, ó, quem quiser faça download do paper. O tal paper são 21 páginas. Vai que você não vai ler 21 páginas, vai fazer referência. Que é o paper. Esse paper aqui, tá certo? O paper está aqui, ó. As perspectivas para 2023, esse ano agora, são absolutamente horríveis. O título do paper é Aperto Monetário e Fragilidade dos Bancos dos Estados Unidos em 2023. Perdas de marcação a mercado e corridas de depositantes não segurados. Sim. O que está dizendo, basicamente, o paper é que a chance de uma corrida aos bancos é enorme. Enorme. E nós vimos o que a corrida aos bancos faz. O SVB quebrou por causa disso. Quando as pessoas não se sentem seguras, o que acontece é a corrida aos bancos. Certo? E se há uma corrida aos bancos, o banco tem a certeza disso. Eles vão quebrar. Olha só, eu vou ler uma partinha do paper. Está falando dos seguranças, dos depositantes não segurados, pessoas que têm mais de 250 mil dólares. Mesmo que apenas metade dos depositantes não segurados decidam retirar-se, quase 190 bancos, são 186, estão em risco potencial de imparidade para os depositantes segurados, ou seja, não tem a quantidade de dinheiro que os segurados depositaram. Uau! Quer dizer, o que eles fizeram com esse dinheiro, né? Com potencialmente 300 trilhões de dólares, 300 bilhões de dólares de depósitos segurados em risco. 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. Segurados sem risco. Quer dizer que tem 300 bilhões de dólares que as pessoas acham que tem no banco, mas que o banco não tem. Vocês entenderam isso? A pessoa tem lá o dinheiro na conta, você soma, né? Está falando da metade. Se é a metade, quer dizer que o valor total é de 600 bilhões. São 600 bilhões que as pessoas acham que tem no banco. Está lá o número. Mas se eles forem tirar, não existe 600 bilhões. 600 bilhões são uma fábula. Então, esse é o problema. Certo? Para a nossa primeira questão, a essência do problema é o que está acontecendo. Então, esse é só um dos problemas.
600 bilhões em depósitos que, se forem retirados, vão quebrar pelo menos 186 bancos. Por que quebra? Porque esses 600 bilhões não existem. Não existe. E isso é um problema, gente. Isso é com certeza um problema. Um problema enorme. Aí eu faço a outra pergunta que ajuda a gente a entender a nossa primeira questão que a gente tem que debater. O que é o que está acontecendo. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para investimentos de risco, mas não apenas. O que quebrou o SVB não foi necessariamente investimento de risco. O que quebrou o SVB foi ter guardado uma quantidade enorme de dinheiro em título da dívida pública americana, papéis não resgatáveis, papéis a termos para ser resgatado daqui a 10 anos. Entenderam? Não é que o dinheiro não existe, o dinheiro foi, em sua maior parte, transformado em título da dívida pública. E aí a gente tem que falar o outro motivo, são dois, são três, na verdade, esse é o segundo. Por muito tempo, esses papéis da dívida americana eram muito líquidos. Como assim? Quer dizer que todo mundo queria esses papéis. Então, se você tivesse um papel desse em mão, era quase como você ter dinheiro. Entendeu o conceito de liquidez? Eu tenho um papel da dívida pública dos Estados Unidos, digamos, 1 bilhão. Ele vai ser resgatado daqui a 10 anos. Eu posso vender esse papel da dívida pública americana pelo valor de face, porque tem muita gente querendo. Então, é quase como se eu tivesse dinheiro. Só que nós temos aqui, alguém até postou no canal, um dado muito interessante que mostra a quantidade de dinheiro que a China investiu comprando o título da dívida pública dos Estados Unidos. Esse valor, que chegou a 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em 2014, ele vem caindo, 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 e hoje está inferior a 900 bilhões de dólares. Quer dizer, a China se desfez, em 9 anos, de mais de meio trilhão de dólares em títulos da dívida pública americana. Entenderam? A China está se desfazendo de maneira cada vez mais rápida. Como assim de maneira cada vez mais rápida? Só para vocês terem uma ideia. No começo de 2022, a China tinha perto de 1 trilhão e 50 bilhões de dólares em título da dívida americana. E agora ela tem cerca de 850 bilhões. Quer dizer que em um ano, no ano de 2022, a China se desfez de 200 bilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. Como a China era o maior comprador desse título, ao invés de comprar, agora ela está vendendo, a liquidez do título cai. O que quer dizer que cada vez mais gente, não é só a China que está fazendo isso, evidentemente, a Rússia, antes de ter esses títulos roubados, e por isso os países estão se desfazendo desse título, entenderam? O valor desses títulos foi simplesmente roubado pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos da América, o Joe, sem consultar o Federal Reserve, que jamais deixaria uma merda dessa ser feita, jamais. Simplesmente falou assim, não vamos pagar, não reconhecemos esses títulos. Foi um calote de que uns 150 bilhões de dólares que o governo dos Estados Unidos deu da Federação Russa. Só que isso custou caro demais da conta, mas isso custou muito caro, porque quando os Estados Unidos fizeram isso, ele mandou um recado para o mundo, nós podemos cancelar esses títulos a qualquer momento, se a gente não gostar de vocês. E aí os chineses, em um ano, se desfizeram de 200 bilhões desses títulos. Os indianos também se desfizeram, os japoneses discretamente se desfizeram, os árabes se desfizeram. Essa conta não é clara, mas há pessoas que falam em meio trilhão de dólares, só que os árabes se desfizeram. Isso significa que, se você somar todo mundo, provavelmente, cerca de 1 trilhão de dólares em títulos da dívida pública americana foram desfeitos, foram vendidos. Eu falo, não, vou desinvestir. Não quero mais isso, é arriscado. E é arriscado por a decisão do próprio Biden, uma decisão profundamente estúpida. Uma decisão de uma estupidez que, sabe, chega a ser... como assim?
Será que ele achou realmente que iria roubar 150 bilhões de dólares dos russos? Ninguém ia perceber e ninguém ia reagir? Todo mundo ia continuar confiando no título da dívida pública dos Estados Unidos? Porque o que dava enorme liquidez aos títulos da dívida pública dos Estados Unidos era confiança. O negócio das finanças é um negócio que trabalha com confiança. Perdeu a confiança, camarada, já era. E foi exatamente isso que o Biden fez. Ele fez degringolar qualquer confiança que os tais mercados pudessem ter em título da dívida pública dos Estados Unidos. Por que isso foi horrível? Por dois motivos. Motivo número um, mais evidente, é que os Estados Unidos passaram a ter dificuldade para vender esses títulos. A anta do Joe não parou para pensar nisso. Passou a ter dificuldade para vender esses títulos. Motivo número dois é que, com dificuldade para vender título, a liquidez desses títulos caiu. E aí criou uma espécie de motivo número 3, que é exatamente isso que a gente está debatendo aqui. Muitos bancos dos Estados Unidos, pelas próprias leis americanas e por decisões estúpidas, aquilo que o Andrei Marcianovo fala, da baixíssima capacidade intelectual da liderança americana e da baixíssima qualidade das universidades americanas, elas são as melhores do mundo, segundo elas mesmas, né? Segundo elas mesmas, segundo os próprios Estados Unidos, segundo as universidades americanas são as melhores do mundo. Só que são um ninho de imbecis que forma idiotas. Quer dizer, cara, essas medidas tomadas pelo Joe Biden são tão estúpidas que a gente fica parando. Eu lembro quando eu estudava sobre isso, né, na Federal de Uberlândia, e eu vendo aquelas teorias, discutindo, eu tinha um grupo de professores muito bons, né, todo mundo discutindo, debatendo, trouxe gente da Inglaterra para discutir com a gente e tal. E aí eu lembro daquele tempo, daquelas coisas que eu estudei, e falei, gente, como é que pode ser tão burro assim? Como é que esse povo é tão burro? Como é possível tanta burrice? Se o governo obriga os bancos a comprar título do governo americano para reduzir liquidez, ok, você não tem muito o que fazer. Certo? Mas os grandes bancos reduzem essa exposição a 20%, 25%. Mas bancos como o SVB tinham quase 50% dos títulos lastreados, das reservas financeiras, lastreados desses títulos. E é por isso que tem 186 bancos ameaçando quebrar a qualquer hora. Eles simplesmente têm dinheiro e não têm. Eles pegaram o dinheiro e colocaram nesses títulos, com vencimento a termo. Quer dizer, como é possível uma pessoa que preside um banco tomar uma decisão tão estúpida de pegar o dinheiro, colocar... É quando você pega o dinheiro, coloca num cofre e fala, a gente só pode abrir esse cofre daqui 10 anos. Isso é muito burro. Isso é irresponsável. Isso é profundamente irresponsável. Mas é permitido porque Bill Clinton e mais tarde o Obama, os democratas, eles desregulamentaram o sistema financeiro americano. Basicamente, eles deixaram a especulação comer solta. O banco pode fazer o que quiser. Eles não consertaram o sistema, pelo contrário. Eles deram rédea para quem estava gerindo o sistema. E uma vez que eles puderam fazer o que quiser, eles começaram a fazer o que quiser, tomaram decisões cada vez mais idiotas. O sistema financeiro brasileiro é mais seguro. Porque com todos os seus defeitos, e o Banco Central tem muitos, o Banco Central brasileiro tem muitos, ele é o responsável pela nossa desindustrialização, já explicamos isso. O Banco Central, propositadamente, é responsável pela desigualdade no Brasil, porque as altas taxas de juros só fazem com que dinheiro seja retirado do Estado, das pessoas,
das empresas e transferido para banco. 30% do orçamento da família vai para banco. Metade do orçamento do Estado vai para banco, caso de juros altos. E mais, ganha-se tanto dinheiro roubando da população brasileira que investir na indústria torna-se desinteressante. Então, você desincentiva o investimento industrial e incentiva a concentração de renda. Incentivando a concentração de renda, você aumenta a pobreza. Desincentivando o investimento industrial, você diminui a participação da indústria e reprimariza a economia. Esse é o nosso Banco Central. E mesmo assim, ele é muito melhor do que o Federal Reserve. Porque ao menos o sistema financeiro, a saúde dele, ele garante. As regras são rígidas. Nos Estados Unidos, não. Os democratas, sobretudo Clinton e Obama, deixaram o pau cair a folha. E aí o pau caiu a folha, evidentemente. Certo? A causa principal da crise é esse problema de fundo. A enorme desregulamentação do sistema financeiro dos Estados Unidos permitiu que esse sistema financeiro fizesse o que lhe desse na teia. Tome-se isso, aquilo que o Martionov vinha falando, o nível intelectual, o preparo intelectual da elite dirigente americana é muito baixo. E as universidades americanas há muito perderam a capacidade de formar pessoas intelectualmente preparadas. O nível dessas universidades também é muito baixo. É como se os Estados Unidos tivessem feito uma reforma do ensino médio lá na década de 70 e estivessem colhendo os frutos agora. Forma-se pessoas cada vez mais estúpidas e despreparadas. E essas pessoas estúpidas e despreparadas chegaram ao comando da nação, no governo Joe Biden. Certo? Mas existe um outro problema de fundo. Nós vimos que essa questão número 2 está intimamente relacionada ao fato de que 186 bancos, eu passei o paper, está no canal, tem cerca de metade dos ativos lastreados em títulos da dívida pública americana, com vencimento a termo, ou seja, daqui a uns anos. E expliquei que isso significa que é como se você tivesse dinheiro num cofre que você só pudesse abrir daqui a 10 anos. Imagina que você está passando por uma crise, você precisa de dinheiro. Você tem o dinheiro, só que ele está num cofre que você só vai poder abrir daqui a 8 anos. Esse dinheiro vai resolver de alguma coisa? É isso que quebrou os bancos americanos. Mas reparem, nós falamos que era 3 fatores. Falamos de 2. Qual que é o terceiro? O terceiro é muito, mas muito pior. Porque o terceiro atinge, sobretudo, os grandes bancos. A enorme dívida, a gigantesca dívida, a imparável dívida. Para dar uma suposta segurança nessa exposição à dívida descomunal, eles criaram o mecanismo dos derivativos. O valor dos derivativos, dezenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares, 1 trilhão de dólares, 5 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares, 20 trilhões de dólares, 50 trilhões de dólares, 100 trilhões de dólares, 200 trilhões de dólares, 500 trilhões de dólares, 1 quatrilhão de dólares, 2 quatrilhões de dólares. 2 quatrilhões de dólares. O derivativo é como se ele funciona como se fosse um seguro. Mas eu pergunto, existe dinheiro para pagar 2 quatrilhões de dólares em seguro? Óbvio que não existe. E se os pequenos bancos estão quebrando e vão quebrar pela enorme exposição a títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que agora estão ilíquidas por a decisão do próprio governo dos Estados Unidos de confiscar o dinheiro russo. E com isso, o governo dos Estados Unidos fez a credibilidade desses títulos, que era altíssima, despencar e perdeu só em 2022 1 trilhão de dólares. Porque os países começaram a vender esses títulos, entenderam que era um risco imenso, gigantesco. E aí, repito, sem liquidez, o que antes era um título líquido, que valia como dinheiro, se tornou um mico. O que antes era uma boia para os bancos, de repente se torna uma âncora. No momento de crise, você se agarra à boia e se salva. Mas graças ao governo de Joe Biden e a decisão de roubar o dinheiro russo,
Cara, eu acho que o Biden é um agente da FSB disfarçado. Só pode ser. Porque é quase inconcebível alguém tão estúpido. Alguém tomar uma decisão tão imbecil. Que favorecesse tanto o que a Rússia quer. A Rússia quer a desdolarização do mundo. O fim do privilégio dos Estados Unidos de emitir moeda e fazer o que quiser. E é incrível que o Biden tenha feito exatamente isso. Exatamente isso. A impressão que ele é um agente da FSB, só pode ser. Porque não faz sentido. De verdade, não faz sentido. Por um cara que trabalhou a vida inteira sendo lobista do mercado financeiro, como senador de Delaware, é isso que o Biden fazia, né? Lobista do setor financeiro. Ele devia entender o alcance da decisão que eu estava tomando. Mas, pelo jeito, não entendeu. E aí vamos ao terceiro ponto. Que os grandes bancos estão com um problema ainda maior. Qual que é o problema dos grandes bancos? Posição à dívida. Certo? Eu até publiquei no nosso canal do Telegram, só que está mais lá em cima, né? Mas eu publiquei o valor dessa exposição à dívida dos bancos americanos. Tem pessoas que falam em 2,3 quatrilhões de dólares. Vocês têm noção do que são 2,3 quatrilhões de dólares? É um dinheiro que ele não existe. Sabe? A riqueza toda a Terra está avaliada em 150 trilhões de dólares. Então, 2,3 quatrilhões de dólares seria o quê? Umas 15 vezes isso. Vale 15 vezes a riqueza da Terra. E isso se toda a riqueza da Terra pertencesse aos bancos americanos, o que não é o fato. Certo? Então, o problema é muito, mas muito mais grave do que a gente acha. Os grandes bancos americanos, aí nós não estamos falando do posição 15 para baixo, não. Estamos falando da posição 12 para cima. Os grandes bancos americanos têm uma exposição gigantesca à dívida. Uma dívida que não tem a menor, a mínima condição de ser paga. Porque ela não é só irreal, ela é surreal. Você tem uma dívida surreal, absolutamente surreal. E vamos lembrar das palavras do Michael Woodson. Uma dívida que não pode ser paga, não vai ser paga. Simples assim. Se ela não pode ser paga, ela não vai ser paga. A pergunta que a gente deve fazer, com tranquilidade, é a seguinte. Existe 2 trilhões e 300 bilhões de dólares para pagar os derivativos que os bancos americanos, sobretudo os grandes bancos americanos, emitiram? Ou sobre os quais se assentam? Não. Ora, se esse dinheiro não existe, quando os bancos precisarem dele, já que ele funciona como seguro, o que os bancos vão fazer? Adivinha? Adivinha, gente. O que os bancos vão fazer? Certo? Adivinha. Isso mesmo, eles vão quebrar, porque esse dinheiro não existe. Esse seguro não tem como ser pago. Se esse seguro não tem como ser pago na hora mais difícil, que é exatamente a hora que ele vai ser necessária, aqui, ó, vou até reencaminhar essa lista aqui para vocês. Tá bom? Está no nosso canal no Telegram. Aqui, ó, vamos só ler alguns dados. A exposição dos bancos americanos, já que nós estamos falando de fato. A exposição dos bancos americanos aos derivativos. O JP Morgan está exposto a 61 trilhões de dólares em derivativos. O Goldman Sachs a 50 trilhões de dólares. O Citibank a 46 trilhões de dólares. O Bank of America a 23 trilhões de dólares. O Wells Fargo a 12 trilhões de dólares. Certo? Então, só os 5 maiores bancos, são 34, 80, 130, só os 5 maiores bancos estão expostos a cerca de 200 trilhões de dólares em derivativo. Só os 5 maiores. Nós estamos falando só de banco. Não estamos falando de empresas que trabalham com gerenciamento de risco. Não estou falando das BlackRock da vida. Não. Estamos falando só de banco. Certo? Os grandes bancos. Certo? Vamos lá. A gente compreende, então,
que o sistema bancário dos Estados Unidos não tem a menor chance. Ele caiu numa armadilha que o próprio sistema armou, certo? Imaginando que nunca aconteceria com eles. Foi isso que eles imaginaram. É uma crença irreal de que nada de ruim pode acontecer nos bancos americanos. Perfeito? Mas não só pode, vai. Perfeito? Como a gente sabe que vai? Vou pegar essa outra matéria do Russia Today. Por que nós estamos usando mais o Russia Today? Porque ele é ótimo. O nível dos comentaristas russos é muito superior aos americanos. E não só isso, eles contratam bons comentaristas dos Estados Unidos. Acredite, eles existem. Eles só não conseguem encontrar emprego. Só não conseguem encontrar emprego. Perfeito? Porque você só contrata os medíocres. Michael Woodson, por exemplo, trabalha mais na China que nos Estados Unidos. Dizer a verdade é um pecado irreparável por causa do sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos. Mas lembre-se que nós fizemos um planejamentozinho aqui e vamos segui-lo, né? Para que nós temos até uma pergunta que a gente vai responder depois disso. Fizemos um planejamentozinho aqui e diz o seguinte: o que está acontecendo? Explicamos, certo? Explicamos o que está acontecendo. Aí, esse sistema, só para concluir, essa questão que está quebrando e vai quebrar os bancos dos Estados Unidos é extensível à Europa. Por isso que o Credit Suisse adernou e o Deutsche Bank está adernando. Certo? É o mesmo problema de fundo. Os mesmos problemas de fundo. Não tão graves. Mas veja, se os bancos europeus, que estão sujeitos aos mesmos problemas que os americanos, mas não tão graves, estão adernando, e os americanos, cujo problema é ainda maior, o governo está segurando isso artificialmente, mas existe um limite. Porque lembra quando a gente falou lá atrás, a gente já está respondendo essa como pode. A questão número 2. Lembra quando a gente falou lá atrás que o ponto aqui é a exposição à dívida, é o lastro antigo da dívida pública americana que perderam a liquidez, em balanço de pagamento ruim, né? Balanços, não só de pagamento, todo tipo de balanço. Balanços são ruins, porque você tem administradores incompetentes. Mas você tem uma questão que é mais complexa, que a gente tem que analisar. No caso dos bancos europeus, eles não têm o privilégio americano de imprimir dólares. Certo? Os Estados Unidos têm. Estão para perder esse privilégio, por decisão deles mesmos. Mas eles ainda têm esse privilégio de imprimir dólar. Se você pensar, a Europa pode imprimir euro. Tecnicamente, sim, mas na prática, não. Porque eles amarraram o Banco Central Europeu. Ainda que o Banco Central Europeu não possa ser investigado, os caras não possam ser punidos. Acho que eles podem até estuprar a criancinha em rede nacional, que nada acontece com eles. Mas eles têm limitações. Não são de âmbito moral, são de âmbito prático. O quantitative easing, que é simplesmente impressão de dinheiro, é uma dessas limitações. Então, a Europa não pode fazer o mesmo que os Estados Unidos. Isso significa que os bancos europeus vão quebrar primeiro que os americanos. Mas também significa que quanto mais a economia se desdolarizar, menor será o privilégio americano de emitir moeda. Ou seja, mais próximo os bancos americanos estarão de quebrar. E aí nós não estamos falando dos pequenos. Estamos falando do top 5. Aí, meu filho, minha filha, camarada, aí a vaca vai pro brejo. Mas ela não vai assim, não, ela vai... Ela vai despencar com o brejo. E nada pode ser feito, absolutamente nada. Nada pode ser feito. Porque o que eles vão fazer? Vão pagar a dívida? Vão garantir os 2 quadrilhões?
Nada pode ser feito. E aí vem uma outra coisa interessante, que é de burrice em burrice, de burrada em burrada. O FED, o Federal Reserve, acabou de aumentar a taxa de juros, aumentou a taxa de juros 5%. Cara, as consequências disso serão devastadoras. Por que eles aumentaram a taxa de juros? Simples. Porque como os papéis da dívida pública dos Estados Unidos perderam liquidez por decisão do próprio Biden, a única forma que eles veem de atrair dinheiro é aumentando o juro. Então, assim, não, com juro zero, não fica com esse mico. Mas, se a gente pagar um jurinho, aí talvez você queira. Talvez eu queira. Só para fazer isso, você cria um problema gigantesco. O volume da dívida sobe. Sempre que você aumenta, na verdade foi assim que o Banco Central fez para roubar o povo brasileiro, para destruir a economia brasileira, para destruir a indústria brasileira, foi exatamente isso. Aumenta a taxa de juros de tal maneira que compense mais investir em banco do que na economia real. O Banco Central brasileiro, principal responsável pela desindustrialização nesse país, Banco Central brasileiro, principal responsável pela concentração de renda nesse país, é o Banco Central brasileiro. Usou exatamente essa tática. Aumenta a taxa de juros e você tira dinheiro da economia e joga no banco. E coloca o Estado para pagar. Só que imagina uma dívida, a dívida pública dos Estados Unidos já está em 31,4 trilhões de dólares. Se você paga esse juros de 5%, bom, significa que pagou 1,5 trilhão por ano. O Federal Reserve, que é uma instituição privada, está colocando o Tesouro dos Estados Unidos para pagar uma dívida que já é impagável. Perfeito? Essa que é a questão. Ao fazer isso, você drena recursos numa economia que já está em recessão e joga para o setor financeiro. Você aumenta a dívida. Ora, o problema dos Estados Unidos principal não é a dívida? Sim, é a dívida. E qual que é a solução do governo dos Estados Unidos? Aumenta o juro para aumentar a dívida. Mesmo que você não tenha formação em economia, isso para você te parece inteligente? Eu tenho um problema com dívida, para resolver esse problema com dívida, eu vou aumentar a minha dívida. Te parece inteligente? Para os gênios formados em Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Chicago, pelo jeito é profundamente inteligente. Mas eu não preciso explicar que não é, né? Tá óbvio. Que se você tem uma fogueira, jogar gasolina nela não é uma coisa necessariamente muito esperta. Mas é isso que o Federal Reserve está fazendo. É exatamente isso que o Federal Reserve está fazendo. Ó, nós aumentamos a taxa de juros e agora vamos aumentar a dívida. Portanto, compre a nossa dívida. Ela é segura, porque apesar do principal risco que a nossa economia enfrenta, que é a dívida, nós estamos aumentando ela. Só para te deixar feliz. Cara, isso é absolutamente surreal. Absolutamente surreal. Mas é isso que o Federal Reserve fez. Para fazer o quê? Tentar controlar a inflação. Qual que é a origem dessa inflação? Lembra da perda de liquidez? O trilhão de dólares que foram desinvestidos, vendidos por China, indianos, árabes, alemães, por todo mundo, voltou para a economia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de repente, se viu com 1 trilhão a mais em carga monetária. Só que a base produtiva está em declínio há muito tempo. E principalmente depois do Covid. Uma recessão fez com que a economia real, a indústria e tal, entrasse em declínio. Ora, se a economia está produzindo menos e de repente tem mais dinheiro, o nome disso é inflação. Inflação é a diferença entre a oferta monetária e a oferta de bens e serviços. A oferta de bens e serviços diminuiu na prática, porque o país está em recessão. Em compensação, a oferta monetária aumentou. Para tentar reduzir essa oferta monetária, fazendo com que a inflação ceda, eles aumentaram a taxa de juros. Só que ao aumentar a taxa de juros, eles aumentam o endividamento. Então, os Estados Unidos se colocaram na seguinte situação. Se eles aumentam a taxa de juros para reduzir a inflação, eles aumentam a dívida. Se eles diminuem
a taxa de juros, para reduzir a dívida, eles aumentam a inflação. Então, eles estão entre dívida e inflação. A inflação reduz o valor dos ativos. Isso é ruim. Mas a dívida impagável, ela reduz a credibilidade do sistema inteiro. Isso é péssimo. Só que o que é menos ruim para os bancos no curto prazo? A inflação. Porque a inflação, se você tenta combater ela aumentando os juros, você aumenta o ganho dos bancos. Aumentar a dívida é um problema para todo o sistema e toda a sociedade. Mas não é um problema a priori no curto prazo para os bancos. Até que alguém queira receber. O que os bancos americanos estão contando é que ninguém vai querer receber esse dinheiro. Mas os árabes se mostraram mais que dispostos a colocar a mão no dinheiro deles. A maneira como os árabes reagiram durante a quebra do Credit Suisse mostraram que eles estão muito empolgados para retirar a grana deles era correr risco. E se eles, que têm trilhões em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, e em títulos os mais diversos do sistema bancário dos Estados Unidos, retirarem o dinheiro, ou seja, querer receber a dívida, não pode ser paga, vai receber quem cobrar primeiro. Os Estados Unidos são um país fundado em 1783. Na prática, eles ganharam a independência, começaram em 1776. Os árabes já eram banqueiros 1000 anos antes disso. E imaginar que eles vão passar os árabes para trás? Não vão, gente, não vão mesmo. Mas não vão mesmo. Muhammad, que Allah o tem, seu infinita glória e misericórdia, era um comerciante. Esses lances financeiros os árabes entendem. Sagrado. Todo mundo pensa, é horrível ter os chineses como inimigos. Os chineses estão se desfazendo de título da dívida pública dos Estados Unidos. Nós vimos, falamos agora mesmo, se eles fizerem de 200 bilhões. Tá, é ruim, os chineses são banqueiros ainda mais tempo do que os árabes, mas os chineses são pacientes. Árabes não. E pior, os chineses são só adversários. Bin Sultan é inimigo. Existe uma diferença enorme entre um adversário e um inimigo. Que os Estados Unidos vão conhecer da pior maneira possível. Então, como pôde, nós explicamos. O que está acontecendo, a gente explicou. Mas e agora? Agora, bebê, o sistema vai quebrar. Nós vamos falando isso há muito tempo. O sistema vai quebrar. Ele vai quebrar. E aí a gente pode responder uma excelente pergunta que foi feita para a gente. Dentro desse contexto que nós estamos discutindo. Peraí, vamos só... Meu computador é meio lento, gente. Então, vocês, por gentileza... Mas assim, nós já estamos muito próximos de resolver esse problema aqui. Foi feita uma questão aqui que eu vou ler para vocês. Aí, nossa senhora, essa porra, gente. Aqui. O que os recursos da Rússia, caso o plano Biden tivesse dado certo, aliviaria essa crise? Olha, é a mesma questão que envolve o tal grande reset. Faria mais ou menos o mesmo efeito. Se os Estados Unidos colocassem a mão nos recursos da Rússia, os recursos da Rússia são um ativo. O problema dos Estados Unidos não é o excesso passivo, a dívida é um passivo. Você paga a dívida, resolve o passivo, ou você aumenta o seu ativo. Basicamente, o que os Estados Unidos, o caminho que eles escolheram é aumentar o ativo. Ou seja, você tem uma dívida muito grande, você pode pagá-la, mas você pode aumentar o valor do seu patrimônio. Roube os recursos da Rússia, transfira os recursos da Rússia, dos russos para você, e de repente a sua riqueza aumenta. A diferença entre passivo e ativo diminui. Essa era a ideia. Por isso, os russos imaginaram, vamos invadir a Ucrânia, depois a gente tem justificado uma série de sanções contra a economia russa vai quebrar, o presidente Vladimir vai ser deposto, a gente coloca no lugar dele, implanta o caos e coloca no lugar dele um incompetente imbecil como o Boris Yeltsin, que vai quebrar a Rússia em convulsão, vai se separar em vários países, e a gente leva a democracia para esses países que vão surgir da dissolução da Rússia, perfeito? E aí a gente implanta medidas liberais.
para roubar os russos, como roubaram com a ajuda de Bolsonaro e Temer o Brasil. Não roubaram nosso petróleo? Não roubaram até nossa água? Não roubaram nosso minério? Então, roubaram. O Temer, vaidoso, que queria ser presidente, que ele quer casar com a própria neta, vendeu o nosso país em troca de entregar o pré-sal e o futuro dele com a reforma do ensino médio. O Bolsonaro nem isso. É só um imbecil de ideia limítrofe. Mas os dois entregaram nossas riquezas. A ideia deles é fazer a mesma coisa, só que com o que restasse da Rússia. E aí você aumenta os ativos, aumentou a riqueza em mãos dos americanos. Então, por isso a pergunta foi tão interessante. Porque ajuda a gente a explicar por que eles forçaram essa guerra para a Rússia. Mas, gente, se eles lutaram contra o Afeganistão 20 anos, gastaram 2 trilhões e perderam, como eles puderam acreditar que um país que perde para um exército armado, basicamente só de Kalashnikov, mesmo lutando 20 anos e gastando 2 trilhões, como é que eles acharam que venceriam a Rússia? Mas é aquilo que eu disse no começo desse vídeo. Existe as pessoas de inteligência limítrofe, existe as pessoas muito burras e existe o Joe. Cara, sinceramente, é como eu disse. Os russos não poderiam ter contratado, ou os chineses, não poderiam, ou o sultão, não poderiam ter contratado alguém melhor para destruir os Estados Unidos da América. E os comunistas não poderiam encontrar um agente melhor para destruir o capitalismo que o velho John. E homem estúpido. Para o bem do mundo. Todos vamos sofrer. Mas a dor vai passar. Finalmente. Os 600 anos de domínio do Ocidente no mundo estão acabando. Eu acho que acaba até outubro. Correto? Então, é isso, gente. Eu até pensei, hoje é sábado, ninguém quer saber de live, de discussão no sábado, mas as coisas foram acontecendo tão rápido que eu tive que vir aqui dar meus 2 centavos. Certo? Então é isso. Muito obrigado, tenha um ótimo dia a todo mundo. E não vou dizer que até domingo é o dia amanhã, é um dia que eu costumo discutir temas a menos. Mas eu não sei se vai ser possível discutir temas a menos. O mundo está ficando, né? Então, até a próxima, porque a gente não sabe quando vai surgir a próxima necessidade da gente falar sobre alguma coisa. Porque são tempos difíceis. Mas tempos difíceis formam pessoas fortes, né? E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Conseguimos fazer um vídeo que eu acho até bom e que não ficou muito longo. Agradeço a todo mundo.